Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. No Recapitulando de hoje, nós vamos falar sobre a Transfiguração de Cristo, de Raymond Kelsen. Um acontecimento, como pode ser dito, extraordinário, está registrado então em Mateus capítulo 17, versículo 1 até o 8. Vejam, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes então Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Bem, a transfiguração é uma das cenas mais sublimes de toda a história sagrada. Ela ocorreu cerca de uma semana após Jesus ter prometido edificar a sua igreja. Veja, Mateus 16, versículo 18. E aí então Jesus diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esse acontecimento da transfiguração deu-se numa montanha que provavelmente ficava na estrada entre Cesareia e Filipe, Cesareia de Filipe e Jerusalém. Bom, Jesus levou consigo 3 testemunhas então, Pedro, Tiago e João. Eles também foram os 3 escolhidos em outras ocasiões. Bem, de todos os apóstolos, talvez esses 3 estivessem melhor preparados no coração e na vida para o propósito que Jesus tinha em mente. Mais tarde, Paulo referiu-se a eles como homens que eram reputados colunas. Veja, Gálatas capítulo 2 e versículo 9. Veja o que Paulo diz aqui em Gálatas. Diz assim: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que no caso Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. Então, independentemente da razão por que eles foram os escolhidos, foram eles que subiram o monte para orar com Jesus nessa ocasião. Então, agora vamos ver sobre somente Jesus, que foi transfigurado. Enquanto Jesus então orava, sua aparência foi transformada. Ele apareceu num estado de glória. Isso sugere algo a respeito do mistério com o qual ele era revestido de seu estado pré-existente e o esplendor com a qual ele seria revestido após sua glorificação. Os habitantes das regiões celestiais
possuem uma aparência de glória transcendental. O rosto de Moisés reluzia após sua experiência com o Senhor. Isso a gente lembra de Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Quando Jesus apareceu a Saulo de Tarso, houve uma luz, lembra? Mais resplandecente que o sol. Isso nós vemos em Atos 26 e 13, depois vocês podem ler. Patmos é, de fato, algo glorioso de se contemplar. Isso lá de Apocalipse, capítulo 1. Na transfiguração, o semblante de Jesus ficou tão brilhante quanto o sol, e suas vestes ficaram excessivamente brancas. Deve ter sido uma visão maravilhosa que esses discípulos tiveram. Algo que marcou a vida de cada um deles, fazendo também com que a fé que eles tinham fosse uma fé muito mais além, muito maior. Hoje nós não temos mais essas visões que eles tiveram, mas nós temos a palavra escrita, a palavra diretamente vinda dos céus a nós, que nos faz com que a nossa fé aumente cada dia mais. Lembrando que a nossa fé vem pela pregação da palavra, e a palavra é a palavra de Deus. E ela só é aumentada conforme o estudo, conforme você busca mais conhecimento. Agora vamos ver o outro momento. O momento em que Moisés e Elias aparecem. Bem, enquanto Pedro, Tiago e João observam Jesus, eis que dois varões falavam com ele. Moisés e Elias, isso de Lucas 9 e 30. Sempre houve algo de misterioso relacionado às mortes de Moisés e Elias. Por quê? Moisés morreu às margens da terra prometida, mas ele não foi enterrado por mãos humanas. Na verdade, Judas, versículo 9, faz uma referência enigmática a uma disputa entre o diabo e o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. Então, Judas não explica em detalhes, nós não temos isso, e isso não é mencionado em nenhum outro trecho nas Escrituras. O local do descanso final de Moisés foi indeterminado, isso nós podemos ver de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6. Bem, Elias viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. Ele foi um dos dois únicos homens transladados do Antigo Testamento. No tempo estabelecido, veio do céu o que é descrito como uma carruagem. E era uma carruagem de fogo. E Elias foi levado desse mundo. Isso nós vemos em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Na transfiguração, 1500 anos após a morte de Moisés e 1000 anos após ser transladado Elias, eles foram vistos no monte, conversando com Jesus. Isso é uma prova da imortalidade dos seres humanos. Os mortos não estão mortos, eles ainda estão vivos. Há alguma coisa no homem que nunca deixa de existir. Dois homens conversavam com Cristo, séculos após terem existido na terra. Conversavam sobre o quê? O que eles poderiam falar? Não fomos deixados sem qualquer pista. Então eles estavam falando da morte iminente de Jesus. Isso lá em Lucas 9:31, que diz assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, que era a crucificação de Jesus. E esse é o tema mais importante a chamar a atenção do homem. Por que os homens de eras passadas teriam interesse então nisso?
A resposta encontra-se em Hebreus capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então, o seu sangue remiu os pecados do passado e do presente. Agora, vamos ver sobre o que veio do céu, que foi uma voz. Veja, inicialmente os 3 apóstolos foram vencidos pelo sono. Lucas 9,32 diz, mas foram despertados e seu interesse foi logo aguçado. Pedro fez sua proposta entusiástica. E qual foi? Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Isso lá de Mateus 17, versículo 4, que nós até comentamos lá no começo. Ele parecia querer honrar todos os 3 igualmente. Jesus não aplicou uma repreensão nele. Isso deveria ser feito de uma maneira mais impressiva. Então o que aconteceu? Uma nuvem luminosa os encobriu. E ouviram uma voz do céu, que disse o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouve. Isso, Mateus 17, 5. Bem, Pedro lembrou-se disso por toda a sua vida, por toda ela. Ele referiu-se a isso quase uma geração depois. Veja, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 até o 18. E que diz assim: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excessiva lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós o ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Agora, vamos ver uma coisa. Qual era o significado então daquilo? Bem, Moisés e Elias representavam o quê? Toda a era do Antigo Testamento. Moisés representava a lei, certo? E Elias, os profetas. O próprio Jesus usava a expressão sintética, a lei e os profetas, de Mateus 7, versículo 12. Houve um tempo em que Moisés e os profetas eram a voz de quem? Da autoridade. Na transfiguração, os apóstolos receberam instrução para ouvir a Cristo. Deus realmente falou por meio dos profetas, mas hoje ele nos fala por meio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, os acontecimentos em torno da transfiguração ensinam obrigatoriamente que o Antigo Testamento foi posto de lado. Essa lição era necessária para Pedro e, mais tarde, o assunto tornou-se uma das maiores batalhas de Paulo. A lição ainda é necessária. Os homens ainda insistem em ouvir Moisés como uma voz de autoridade em religião. Deus disse o seguinte, quando falou com os que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João. O que ele falou? Representando os apóstolos e representando nós, os cristãos. O que ele disse? Disse então assim: Este é o meu Filho amado, a ele ouve. Então, nessa ocasião, os 3 apóstolos, assim como Israel junto ao Sinai, estavam com medo. Eles
prostraram o rosto em terra. Então Jesus os tocou e eles olharam ao redor e viram a ninguém, senão Jesus. Mateus 17, versículo 8. Moisés e Elias haviam ido embora já. Eles abdicaram em favor de Jesus. Então, vamos concluir. Somos ensinados na palavra de Deus que existem 3 reinos: o terreno, o intermediário e o eterno. Uma das coisas mais interessantes sobre a transfiguração é que cada um desses reinos foi representado ali naquele momento, onde já houve uma reunião como essa. Em nenhum outro lugar se viu um momento igual a esse. Então, contemplando essa cena, somos levados a crer mais do que nunca na vida após a morte. João, uma das 3 testemunhas, escreveu mais tarde que um dia seremos como Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então vamos ler. 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, Jesus, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que possamos contemplar o poder de Cristo em nossa vida pela Sua palavra. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.